Olá, irmãos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre nos envolva a todos nesta noite. Meu nome é Solange Dias. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita São Francisco de Assis, em Botafogo, e estou aqui hoje para tratarmos do tema Construção Autoiluminativa. Esse é um tema muito importante porque brilha a nossa luz, nos disse o Mestre Jesus, né? Ele proclamou isso, brilha a vossa luz. E brilhar a luz é a finalidade última do espírito imortal, né? Brilhar a luz é refletir a imagem, a luz do Criador. A luz mesmo, ela vem de Deus, né? Nós apenas refletimos essa luz, e isso somente quando nós removemos aqueles obstáculos, não é, que nos impedem de refleti-la. Então, Divaldo Franco, numa palestra que eu assisti lá em Ponta Grossa, no ano de 2014, ele disse: quem se ama, ilumina-se. E desde ali eu venho pensando sobre essa frase, quem se ama, ilumina-se, não é? Porque a iluminação é um ato de amor, não é? A luz é amor, é a concentração de amor verdadeiro que produz essa claridade bendita na alma, né? É o amor que acende a candeia nas nossas almas. E então esse tema ele é importante porque ele trata de uma construção, ele trata de algo que nós devemos iniciar nas nossas vidas e prosseguir trabalhando para atingirmos então esse objetivo de autoiluminação. E a importância desse tema, ele está justamente nesse convite que ele faz, não é? Para que nós possamos compreender, perceber qual é o nosso papel aqui neste planeta, não é? O que nós viemos fazer aqui, como nós estamos nos conduzindo durante essa jornada, o que nós estamos fazendo para contribuir com a obra do Pai, para construir um mundo melhor, um mundo mais justo. Então, assim, se a iluminação ela tem relação com o amor é algo que vem de nós para fora. Então, nós precisamos trabalhar em nós o amor, nós precisamos trabalhar em nós um novo olhar, não é? Então, Emmanuel nos diz que o trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Significa que a gente não pode parar de trabalhar, porque a evolução ela é e deve ser constante, e a gente também, além de a gente não dever parar de trabalhar, a gente tem que sistematizar, ou seja, a gente tem que encontrar uma forma de chegarmos até essa iluminação, né? Os passos que nós devemos seguir. E é isso que nós vamos tentar, né, buscar aqui, trazer aqui nessa nossa conversa. Emmanuel também diz que as luzes interiores somente são conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Então, sem trabalho, sem esforço, não se consegue chegar até o nosso objetivo principal, que é justamente a nossa iluminação. E ele diz ainda que o Evangelho de Jesus é o único roteiro para a iluminação do íntimo. Qualquer outra doutrina, qualquer outro estudo, qualquer outra ciência, ela só vai nos trazer
a intelectualidade, não é? Só apenas a intelectualidade. Claro que a intelectualidade ela vai ser importante para que nós possamos compreender melhor, não é? Vai nos auxiliar na nossa caminhada no sentido de que nós vamos poder ter acesso às informações, ter acesso à interpretação dos textos, à compreensão, enfim, nós vamos progredir. Mas o trabalho que nós precisamos fazer em nós, ele tem como roteiro o Evangelho de Jesus. E Jesus nos trouxe um roteiro perfeito, um roteiro completo que nós temos que seguir, não é? Então, mas também não basta apenas crer, não é? Além de crer, nós precisamos nos iluminar, ou seja, nós precisamos sentir, porque quem crê sabe, conhece, mas quem se ilumina sente. Então o Evangelho de Jesus ele é feito primeiro para ser conhecido. Então nós conhecemos o Evangelho a partir da nossa intelectualidade, mas nós precisamos também viver o Evangelho de Jesus, colocá-lo em prática nas nossas vidas, colocar todos os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. E além de colocá-lo em prática, nós precisamos senti-lo. Ou seja, não basta apenas repetir atos, repetir palavras, a gente precisa sentir compaixão, sentir amor, sentir a vontade de se colocar a serviço do Pai, sentir vontade de progredir e sentir vontade de se iluminar, não é? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos ter a vontade, porque sem a vontade nós não caminhamos, né? Nós somos arrastados. E o melhor que nós temos a fazer no nosso processo autoevolutivo é justamente avançarmos, né? É justamente progredirmos com alegria, com prazer mesmo, né? Porque nós estamos nos aproximando cada vez mais daquilo que o Pai espera de nós. Além disso, Emmanuel também diz que a maior necessidade do homem em matéria de conhecimento ainda é o conhecimento de si mesmo. Então, nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos porque, primeiro, porque muitas vezes nós não conseguimos. Outras vezes porque não queremos. É muito difícil, é um processo, o processo de autoconhecimento, ele é difícil e ele é trabalhoso, não é? Porque nós precisamos estar dispostos a nos enxergar e, mais que isso, nós precisamos nos amar, não é? Como bem disse Divaldo Franco, quem se ama, ilumina-se. Então, nós mesmos, nos dando esse amor, nós vamos nos corrigindo, nós vamos nos melhorando. Então, lá no livro Consolador, no item 230, há uma pergunta: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E aí Emmanuel responde: esse esforço deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, iniciar um processo de autoiluminação é espiritualizar o próprio olhar, né, sobre o mundo. Nós temos que mudar a nossa forma de ver o mundo e colocar amor na nossa consciência. Amor ao próximo e amor a nós mesmos, porque nós precisamos ser tolerantes conosco, nós precisamos ser indulgentes conosco, assim como nós somos com o nosso próximo, não é? Se nós olhamos tudo com pessimismo, derramando na nossa volta o ódio, a maledicência, o egoísmo, nossas almas vão ficar mergulhadas em torno dessa ausência de luz, não é? Que são as trevas. Então, aquele que se ilumina, ele descobre a vida na sua grandiosidade e experimenta esse sentimento de compaixão, esse sentimento de amor, porque justamente quando a gente é movido pelo sentimento de amor, quando a gente é movido pelo sentimento de compaixão,
a gente consegue refletir todo o amor do Pai. É mais ou menos isso, mas para que a gente consiga, não é, ter a compaixão, sentir a compaixão, é preciso que a gente faça um trabalho de domar as nossas más inclinações, de extirpar de nós o egoísmo, o orgulho, que muitas vezes nos impedem de enxergar o nosso irmão, não é? Porque quando eu estou com o olhar voltado para os meus interesses materiais, eu acabo não vendo o meu irmão, eu acabo disputando com ele, eu acabo deixando que ele viva a vida dele e eu viva a minha, cada um buscando aquilo que é melhor para si. Mas, na verdade, quando eu sinto a compaixão, quando eu sinto o amor, eu vou ao encontro do meu irmão. Eu vou ao encontro do meu irmão e eu retiro tudo que me impede, todos os obstáculos que me impedem de auxiliá-lo. Então eu preciso diminuir o meu orgulho, diminuir o meu egoísmo para que eu possa enxergar o meu irmão. Então, por isso é que a caridade ela se constitui num modo de impulsionar o nosso brilho, né? Esse brilho interior, e nos ajudar a subir os degraus na escada da nossa evolução. Emmanuel disse: ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Então a caridade é o amor em ação, não é? É assim que a gente costuma dizer, porque é pela caridade que a gente chega no outro, não é? É pela caridade que a gente ouve o outro, que a gente leva uma palavra até o coração daquele que sofre, que a gente leva mesmo um alimento, que a gente faz uma prece, não é? É com a caridade. Então, eu tenho que chegar até esse meu irmão, né, transpondo todos esses obstáculos que eu já falei. E nessa caminhada, eu não posso esquecer também a fé, não é? Porque o que é a fé? A fé é uma bússola que me conduz. Eu acredito que eu estou no caminho que vai me levar à minha iluminação. E eu faço isso com a certeza de que eu estou fazendo o melhor, de que eu estou buscando o melhor, não é? E aí, através da fé, eu acabo mantendo também a perseverança, porque o trabalho sem perseverança, ele acaba não transformando, porque a gente pode desistir no meio do caminho, não é? Então a gente precisa da perseverança para continuar nesse processo, que é um processo longo, é um processo difícil, mas que é aquele processo que vai realmente nos levar até a iluminação, né? Então a bússola, ela representa essa lâmpada, não é? Essa lâmpada acesa que nos orienta no destino onde nós queremos chegar, que vai nos manter. Então nós precisamos trabalhar incessantemente, trabalhar com amor, trabalhar com alegria e mantendo, claro, a perseverança. Mas o tempo de trabalho, ele não significa iluminação. Não é porque eu estou trabalhando que eu estou iluminando. Para que eu esteja me iluminando ao tempo em que eu trabalho, eu preciso estar me transformando, né? Então, a transformação interior, ou seja, substituir essas emoções, esses sentimentos, não é, que são como se diz, são disparados a partir dos gatilhos do egoísmo e do orgulho, não é? Que aí eu acabo desencadeando sentimentos que me afastam do bem, que me afastam de fazer ao próximo aquilo que eu me disponho a fazer como caridade, para melhorar, para prosseguir na minha caminhada, né? Então, o trabalho sem transformação, ele não adianta. Então, nós devemos nos colocar a serviço do Criador, porque o trabalho é dele, nós somos os seus servidores. Então, nós colocamos a serviço do Criador, né? E em cada circunstância que a vida nos apresenta, cada circunstância
que aparece, em que eu possa auxiliar o meu irmão, em que eu possa me transformar, é uma oportunidade imperdível. Então a gente precisa estar atenta a essas oportunidades, não é? Para que a gente possa começar a desenvolver em nós essa luz. Porque é quando a gente orienta as nossas energias internas a serviço do bem, a serviço do bem maior, a serviço do Pai, é que a gente começa, então, a despertar a nossa luz interior. A doutrina espírita, ela nos esclarece que através das reencarnações sucessivas nós vamos aperfeiçoando, né? Nós vamos nos melhorando cada vez mais e nós vamos nessa caminhada progressiva, não é? Até nos tornarmos espíritos puros. É um processo de transformação interior contínuo, né? Dentro do qual nós vamos corrigindo as nossas dificuldades, corrigindo os nossos erros, diminuindo, né, os nossos vícios, estimulando as nossas virtudes, porque para cada vício existe uma virtude que lhe contrapõe. Então, ao passo em que eu diminuo um vício, eu estou aumentando uma virtude, não é? Então, é um trabalho que eu vou fazendo e ele é simultâneo. Então, ao mesmo tempo em que eu diminuo, em que eu extirpo de mim, não é, aquilo que me faz mal, que me joga para baixo, que são meus vícios, que são minhas dificuldades, né? Eu também, ao mesmo tempo, eu vou desenvolvendo as virtudes que vão me aproximar, né, do caminho aí das bem-aventuranças, não é? E assim nós vamos nos tornando cada vez melhores. Então precisamos perseverar nesse processo de transformação, né, dos vícios que nós carregamos. Mas nem sempre é fácil fazer isso por conta das dificuldades, dos desafios, dos problemas do cotidiano, né, das nossas vidas, porque nós temos problemas de toda ordem, são problemas financeiros, são problemas sociais, são filhos, é o trabalho, é a vizinhança, é o trânsito. Nós sempre estamos lidando com questões que muitas vezes acabam atrapalhando a nossa marcha, porque perdemos muito tempo, às vezes, envolvidas aí com questões que só nos desgastam, que nos retiram a energia e nos atrapalham a caminhada, né? Mas nós estamos sujeitos a esses problemas, a essas dificuldades, porque estamos aqui neste planeta de provas e expiações. Então é assim mesmo que funciona, não é? Nós vamos estar sempre deparando com dificuldades, com problemas para solucionar. Então, muitas vezes, nós nos paralisamos com esses problemas porque nós achamos que somos vítimas deles. Mas, na verdade, não somos. Esses problemas, eles nos trazem, sim, uma oportunidade para que a gente possa superá-los e, em superando, a gente galgar mais um passo nessa nossa serenidade, na nossa paz, na nossa calma, né? Muitos de nós, claro, quem nunca, né? Gostaria de ser mais calmos, mais serenos, mais tolerantes, né? Nós queríamos ser, mas na verdade nós somos provocados o tempo todo pelas situações cotidianas, pelas adversidades que chegam, né? Que chegam como tempestades barulhentas na nossa vida e que muitas vezes nos desanimam, muitas vezes nos deixam deprimidos, nos deixam tristes, e aí nós perdemos a força de lutar, né? Mas nós temos sempre que pensar em Jesus, que Ele nos espera, que Ele nos aguarda, e aí nunca esmorecer, nunca perder a vontade. E por isso a fé, a perseverança, não é? A fé no futuro, naquele resultado que vamos obter lá no fim da caminhada, vai valer muito a pena, né? Então, nós precisamos
refletir sobre isso. E como é, né, como é se conhecer? O que é o autoconhecimento, né? Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele diz que nós precisamos nos conhecer e nos esforçar para mudar nossa realidade íntima e alcançarmos a perfeição moral. Que nós precisamos nos questionar sobre nosso comportamento. Nós temos dificuldade para nos olharmos e nos percebermos falhos, né? Então, muitas vezes, o conhecimento ele só chega através da minha capacidade de olhar o outro. Eu vou trazer aqui uns trechos da questão 919 do Livro dos Espíritos, porque, para mim, é uma questão muito importante no nosso autoconhecimento e na nossa transformação moral. Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida. A resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec retruca, né? Responde: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? A resposta veio de Santo Agostinho e ele disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Dirigi a vós mesmos perguntas, interrogando-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Eu aqui trouxe só uns trechos, né? A resposta ela é bem extensa. Eu sugiro que todos leiam, e leiam sempre, e leiam várias vezes, muitas vezes mesmo, né? Então, muitas vezes, esse autoconhecimento, né, ele só chega através da minha capacidade de olhar para o outro. E, às vezes, o comportamento que eu critico no outro é aquele comportamento que eu tenho em mim, porque eu não consigo enxergá-lo em mim, mas eu consigo enxergá-lo no outro. Então, quando Santo Agostinho diz que nós devemos nos perguntar diariamente, né, se nós fizemos tudo que poderíamos ter feito, se nós não fizemos algo que poderia ter feito mal a alguém, se nós poderíamos ter feito diferente. É muito interessante essa colocação dele, porque nos coloca como sujeitos, não é? E educadores. Então, nós nos educamos, nós nos corrigimos. Não precisa ninguém fazer isso. Mas, para isso, nós precisamos estar atento às nossas reações. Às vezes, a gente vai olhar coisas que a gente não gostaria de ver, não é? Mas a gente precisa ter amor. Porque quando a gente se ama, a gente é como um filho. Quando o filho erra, a gente acolhe o filho, não é? A gente corrige e acolhe. E assim também a gente tem que fazer com a gente mesmo, nesse processo. Porque nós somos aprendizes e quando a gente se coloca na condição de aprendiz, a gente fica muito mais à vontade para seguir a nossa caminhada. A gente não é perfeito, né? Todos nós somos imperfeitos. E aí o que nós temos é essa perfectibilidade, essa potencialmente, né? Somos potencialmente perfeitos. Nós podemos ir buscando essa perfeição aos poucos. E é um trabalho, é um processo mesmo, né? Então,
Se eu sou capaz de ver no outro o que está em mim, é porque eu me conheço através do outro, não é? E se eu vejo no outro algo que me desagrada, é porque eu conheço aquilo. Se eu conheço aquilo, muito provavelmente aquilo está dentro de mim. E eu não consigo perceber em mim, mas eu consigo perceber no outro. Aí eu começo a me observar. E de repente eu vou me encontrar agindo de uma forma que vai me comprovar que aquilo está em mim. E quando eu conheço aquele comportamento, que eu sei que eu sou capaz daquele comportamento, eu tenho mais facilidade para melhorar. Eu tenho mais condições de me melhorar, porque eu vou começar, eu já sei que eu tenho, que é o primeiro passo, e eu vou então avançar. Como eu vou fazer isso, né? Então, nós crescemos na vida de relação, nós somos animais gregários, nós vivemos em sociedade, nós não sabemos viver sozinhos, não é? E é justamente vivendo em sociedade, vivendo junto, convivendo nessa vida de relação, é que a gente se melhora. Porque o outro muitas vezes, quando nos incomoda, nós aprendemos, não é? Quando ele faz alguma coisa que nos incomoda, aquela pessoa difícil que está do nosso lado, não é? E nós precisamos trabalhar a paciência, diz, meu Deus, me dá paciência. Aí a pessoa fica mais difícil ainda, que é para eu exercitar a paciência. Então, essas pessoas que estão ao nosso lado, elas estão ali porque nossa condição nos levou para ali. É a nossa condição, não é? As nossas dificuldades. Então, as coisas acontecem, as questões vêm à tona para que a gente possa trabalhar. Então, se eu já sei que eu tenho um problema, eu já sei que algo me irrita, eu já sei que eu posso me encolerizar com determinada situação e eu ainda não tenho condições de evitar isso, não é? Eu pelo menos posso silenciar, eu posso me afastar, eu posso agir antes de acontecer. Se eu já sinto, se eu já percebo que alguma coisa ali não vai ficar bem, eu já me movimento para outro lado. Então, por exemplo, se eu já não consigo ainda perdoar, eu posso desculpar, não é? Eu posso, se eu não consigo não falar, eu posso deixar para falar no dia seguinte, quando eu já me acalmei. Eu posso mudar o meu tom de voz. E tem várias coisas que eu posso fazer depois que eu conheço, depois que eu me percebo com aquela dificuldade. Só após eu me perceber com a dificuldade é que eu vou poder, então, começar a trabalhar. Por isso que Santo Agostinho diz que o conhece-te a ti mesmo é muito importante. Você precisa se conhecer. E como é que você vai se conhecer? Se questionando. Será que eu sou assim? E quando o outro fala, por que você é isso? Por que você é aquilo? A primeira coisa que a gente faz é se ofender. Mas se em vez da gente se ofender, a gente refletir, por que será que a pessoa está falando isso para mim? Ah, mas ela está com raiva. Ah, tudo bem, ela está com raiva, mas isso está no coração dela. Isso saiu porque estava nela. Então, é uma forma da gente se melhorar também, a gente se perceber dentro da fala do outro. Porque se o outro está falando, ainda que ele fale da boca para fora, ele está falando algo de nós. Então, isso nos interessa e a gente pode, então, melhorar com isso, né? Então, se eu me conheço, se eu sei o que em mim provoca essas emoções da irritação, da cólera, da ansiedade, nos primeiros sinais eu me afasto, eu ajo logo para não deixar a coisa chegar naquele ponto. Então, dessa forma, o autoconhecimento é importante para a nossa transformação e o nosso aperfeiçoamento progressivo, né? Então, mesmo sabendo assim que temos defeito, né, que erramos, que o outro também erra conosco, nós temos que ter uma conduta piedosa
e misericordiosa conosco mesmo e com os outros. E assim como nós não queremos, não gostamos que o outro aponte os nossos defeitos, como nós queremos que ele nos dê mais uma chance para a gente melhorar, a gente começa a compreender que nós precisamos fazer a mesma coisa em relação ao outro, né? Então a gente precisa daquela palavrinha, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão para com o outro e para conosco mesmo, e nós poderemos então avançar. Então, utilizando os meios empregados por Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, nós vamos constatar que estamos hoje no lugar evolutivo que nos foi possível chegar, mas ainda com a nossa caminhada perseverante, com muita fé, pensando em Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus foi um exemplo de amor, um exemplo de estar a serviço do Pai, não é? Se a gente pensar em Jesus, pensar no Evangelho de Jesus, o Evangelho consolador, o Evangelho que nos mostra que somos todos filhos de Deus, que somos todos irmãos e que somos perfectíveis, e Jesus disse, brilhe vossa luz. Nós podemos e devemos buscar esse brilho, não é? Vamos refletir a luz do Pai. E à medida em que nós vamos aprofundando esse processo de autoconhecimento, de autopercepção e de autodomínio, nós vamos caminhando para a nossa autoiluminação e nos percebendo mais tolerantes, mais solidários, mais amorosos. Isso é uma construção, a cada dia. Então, como o objetivo desse estudo de hoje era justamente a gente ser exortado, né, a essa autoiluminação, a construção autoiluminativa, não é? Eu faço esse convite a todos os irmãos que procurem, como Santo Agostinho nos orienta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente possa se questionar, refletir amorosamente, como se nós fôssemos aquela criança cuja educação está sob a nossa responsabilidade, não é? Então, eu encerro por aqui, porque nós ainda teríamos muita coisa para falar, mas o tempo é curto e nós vamos fazer uma prece para agradecer, não é, a Jesus por esse momento. Então vamos visualizar a figura amorosa de Jesus e vamos pedir que os benfeitores espirituais possam nos envolver nesta noite, que o Pai possa derramar sobre nós toda a sua misericórdia, todo o seu amor, toda a sua luz, para que nós possamos, com muita alegria nos nossos corações, buscar a nossa transformação interior, o nosso caminhar rumo à construção autoiluminativa, que é um trabalho que todos nós precisamos fazer e que é um trabalho que tem a supervisão do nosso Mestre Jesus. Então, Mestre Jesus, dê a todos nós todas as condições necessárias para que possamos prosseguir na nossa marcha, caminhando com fé e perseverança na busca do alto, na busca da nossa iluminação, para que nós possamos refletir a luz do nosso Pai. Jesus, que nós possamos viver e sentir o Teu Evangelho de amor, que nós possamos levar amor para os nossos irmãos de caminhada, que possamos sentir compaixão nos nossos corações por todos aqueles que estão ao nosso lado e que possamos também sentir compaixão por nós mesmos, porque somos filhos amados do Pai e estamos aprendendo, estamos nos melhorando. Que o Mestre Jesus esteja sempre nos nossos corações e que nós possamos seguir a nossa caminhada com muito amor, com muita luz. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por estarem me assistindo. Que Jesus esteja com todos.
Graças a Deus.